Colégio Brasileiro de Genealogia. Muito obrigado por nos prestigiar mais uma vez com a sua presença. E para aqueles que ainda não me conhecem, sou Maria Lúcia Martins, a atual presidente do Colégio Brasileiro de Genealogia, chamado carinhosamente de CBG pelos associados. É com grande satisfação que apresento as nossas duas palestrantes de hoje, a jornalista e advogada lisboeta Rita Maier Jardim, autora do livro Os Novos Braços do Hanukkah, da Amazônia a Israel, dos Estados Unidos a Portugal, um mistério ao longo dos séculos sobre o legado dos judeus sefardita. E a amazonense Ilana Benchimol Mineve, descendente de uma das famílias marroquinas radicadas na Amazônia. Ela discorrerá sobre a imigração marroquina e sobre seu avô, Samuel Benchimol, autor do livro Eretz Amazônia, Os Judeus na Amazônia, e ambas nos contarão como ocorreu a imigração judaica para o Amazonas. Muito obrigado pela sua atenção e boa palestra. Com a palavra, Charles, né? Antes da gente começar, só dois comentários. Primeiro, é curioso, nós hoje, né, século XXI, do conforto dos nossos lares, a gente imaginar o que era, no século XIX ainda, pessoas escolherem não só vir para o Brasil, né, emigrar para o Brasil, mas talvez para a região mais inóspita e sem infraestrutura de todo o país. Então, é bacana, porque a gente teve, todos os que estão participando aqui são descendentes de imigrantes, a gente teve várias outras ondas de imigração judaica para o Brasil, a gente teve franceses, depois da Guerra Franco-Prussiana, a gente teve judeus do leste europeu para as colônias agrícolas no Rio Grande do Sul, depois a gente teve no período entre guerras, depois da queda do Império Otomano e antes também da Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra, os sobreviventes da Europa e também com a fundação do Estado de Israel, muitos vieram dos países árabes. Mas a imigração para a Amazônia foi a primeira, né, organizada, digamos, de uma grande quantidade de judeus vindo para o Brasil. Muita gente já conhece essa história, mas muitos brasileiros desconhecem essa magnífica saga de imigrantes para o Brasil. Isso que a Rita e a Ilana vão, essa história que elas vão contar para a gente. Então, a Juliana vai fazer a entrevista, vai fazer várias perguntas para a Rita e para a Ilana, e vocês, participantes, vocês podem, eu vou monitorar a área de perguntas, então vocês podem fazer perguntas na área de Q&A, e fazer comentários no chat, como vocês quiserem. Tá? Então, podemos começar. Bom, primeiro quero agradecer a Ilana e a Rita por terem topado contar aqui um pouco para a gente dessa história incrível, que é a imigração judaica para a Amazônia, que começou ainda no século XIX, e elas vão contar para a gente essa história aí com muitos detalhes e curiosidades. A gente, pela primeira vez, não vai fazer uma apresentação, né, com PowerPoint, uma coisa formal, é mais um bate-papo mesmo, e aí vocês fiquem à vontade para ir mandando as perguntas, o Charles vai selecionando e a gente vai tentar fazer aí uma composição das perguntas que a gente preparou para elas e as de vocês. Então, vou começar fazendo uma pergunta para a Rita, mas Ilana, fica à vontade para contribuir. Quando eu fizer para a Ilana, a Rita também fica à vontade para adicionar qualquer informação. Então, eu queria começar perguntando, Rita, para você, a gente aqui no Brasil sabe muito da expulsão dos judeus da Península Ibérica, né, no século XV, na Espanha, em 1492, e de Portugal, em 1497. Só que o Brasil ainda não tinha sido descoberto, né? Então,
para onde foram essas pessoas, né, aí no final do século XV, para onde essas pessoas foram primeiramente? Então, boa noite a todos. A maior parte destes judeus que ao longo de 3 séculos foram saindo de Portugal, ou expulsos ou levados a sair pela pressão que a Inquisição ia exercendo, foram espalhando-se muitos pelas várias províncias do Império Otomano, porque receberam esse convite do sultão de então. Bastantes foram também para o norte da Europa, para Londres, onde existia uma comunidade que os acolheu, Hamburgo, a Holanda, e por isso há inicialmente um movimento para o norte da Europa, para esses países, um movimento ao longo da bacia mediterrânica para o vasto Império Otomano e também em direção a Marrocos. E são esses que depois chegam a esta zona da Amazónia do Brasil, a partir do final do século XIX, atraídos pelo boom da borracha. Ou seja, a diáspora sefardita é muito vasta e vai em todas estas direções. Juliana está sem som. Eu estou sem som. O Charles separou aqui algumas fotos, então isso aqui ilustra bem, né, Rita, a diáspora aí Bom, exato. Então, uma grande parte foi para o Marrocos. E essa comunidade ficou quanto tempo, Ilana, lá no Marrocos? E depois, né, o que levou essa comunidade a sair de lá? Juliana, a gente está vendo a lista de perguntas. Sumiu o mapa. Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Obrigada ao CBG pelo convite para estar compartilhando aqui juntamente com a Rita um pouco da história da imigração judaica na Amazônia. A saída da Península Ibérica de Espanha a Portugal começou em 1442, terminou em 1496, ela durou cerca de 300 anos. Foram praticamente 12 gerações que viveram no Marrocos. Né? E quando chegaram lá, esse tempo não foi fácil em nenhum dos países que os judeus foram abrigados, mas especialmente difícil no Marrocos, onde as condições econômicas, sanitárias e humanitárias eram as piores possíveis. Eles eram obrigados a viver em pequenos guetos, passando fome, sofrendo perseguições e epidemias de todas as espécies que assolavam a população. Somado a todos esse caos, tinha animosidade por parte da população muçulmana também, de algumas autoridades que faziam esse cenário ser bem complexo e ruim para os judeus sefaraditas que chegaram ali. No Marrocos, esses judeus que chegaram da Península Ibérica, eles eram conhecidos como Megorachim, que queria dizer espanhóis exilados sem pátria. Isso incluía os portugueses também. Já existiam no Marrocos outros judeus que eram conhecidos como os Toshavim, que eram denominados de forasteiros, e sempre teve um pouco de rixa entre os que chegavam com os que já habitavam lá. Esses que vieram da Península Ibérica, eles tinham um lado mais comerciante, e aí começaram alguns deles até a prosperar, mas mesmo assim eles passavam constantemente por constrangimentos, confisco de bens e várias outras situações que os levavam a querer sempre sair do Marrocos. Eles queriam ter a liberdade religiosa, sair desse esquema de pobreza, muitas epidemias, tinham muitas questões de apedrejamento em judeus vivos e mortos, várias histórias nesse sentido, destruições de sinagogas. Então, esses foram os principais motivos que levaram os judeus, depois de 300 anos morando no Marrocos, a quererem deixar o Marrocos. Rita, antes de eu perguntar para a Ilana por que eles escolheram, principalmente os ancestrais dela, porque a Amazônia, conta para a gente um pouco do seu livro.
que ele conta e como é que então, foi? Este livro segue a história de 3 famílias em 3 geografias diferentes, mas aquela que interessa aqui é a família do Isaac Abraham Assayag, que eu estudei, que nasceu em Tetuán e que chegou a Parintins, uma ilha entre Belém e Manaus, no rio Amazonas, em final do século XIX. E eu interessei-me muito por esta história, tanto quanto sei é a família que deu origem, este Abraham Isaac Assayag deu origem à família mais numerosa de judeus no Amazonas. E toda a história da saída deles de Tetuán, 2 irmãos que chegam a esta zona na altura do boom da borracha, achei uma história muito, muito interessante e fascinante, porque através desta perspectiva individual de uma família conseguimos ver os fatores, não só os chamados fatores de repulsão, que a Ilana referiu, aqueles que levaram os judeus a sair de Marrocos, mas também os fatores de atração que a Amazónia exercia nestes judeus. E o meu livro, quanto a esta família, descreve um pouco as condições em que eles começaram a trabalhar, em que se foram desenvolvendo, a família desenvolvendo, até prosperar e estabelecerem-se em Parintins com a sua própria loja. Achei uma história muito interessante para contar a face humana desta realidade da diáspora judaica sefardita, em concreto na Amazónia, que penso que é pouco conhecida, inclusivamente, sobretudo em Portugal. Mas não é só essa família, né, Rita? Desculpa, Charles. Não. Então, os 2 primeiros capítulos tratam o primeiro dos descendentes de um judeu que saiu em meados do século XVIII de Portugal. Esse foi para a Inglaterra e depois de Inglaterra foi fundar a colónia da Geórgia, nos Estados Unidos, durante o tempo dos Estados Unidos colonial, e ficou famoso, fundou aquela que é a congregação judaica, a terceira mais antiga dos Estados Unidos. É toda uma história à volta da aventura desse médico. Ele era médico e salvou a colónia de uma epidemia de malária. Depois há uma segunda história de uma família muito conhecida de Jerusalém, que lá viveu e se estabeleceu vindo da Península Ibérica durante o período do mandato britânico na Palestina. E depois termina-se com esta história da família Assayag. E pelo meio há uma trama, há um mistério, há uma Hanukkah, este candelabro de 9 braços, que é roubado na sinagoga de Geórgia, nos Estados Unidos. A personagem segue a pista por Jerusalém, onde ele poderá estar a ser transacionado como um artefacto religioso roubado, mas depois vamos encontrá-lo na Amazónia, em Parintins. Isto é tudo ficção, claro. E foi uma forma de ficcionar factos históricos verídicos e muito interessantes, em minha opinião. Agora, tem uma coisa também que eu não sei nem se a Rita atentou para isso aí. Para aqueles que não sabem, Hanukkah, né, a Rita explicou, é um candelabro que as velas são acesas no feriado de Hanukkah, né, que celebra um milagre na época da revolta dos Macabeus, né, que, enfim, sobrou óleo ritual suficiente que durasse 8 dias. Por isso, são 8 dias de Hanukkah. Em cada dia, a gente acende a vela principal e uma das outras velas, num total de 9 velas. A gente não havia programado para a palestra dessa forma, mas o livro fala, né, dos 9 braços da Hanukkah, um dia antes de Hanukkah, porque Hanukkah, o feriado judaico, começa justamente amanhã. Então, uma feliz coincidência. Verdade. Ilana, então a gente sempre acha que a imigração para a Amazônia tem a ver com o ciclo da borracha, mas você comentou com a gente que até começou antes, né? Exatamente. A imigração para a Amazônia começou por volta de 1810. Eu digo, por que eles decidiram trocar os camelos do deserto pelos tambaquis da Amazônia, né? E isso fica bem nítido, porque no ano de 1808 houve a abertura dos portos às nações amigas, e isso inseria o Brasil
no comércio internacional e tinham reflexos imediatos na Europa. Então, esse livre comércio ele gerou boas expectativas nos guetos marroquinos, principalmente para os comerciantes que já estavam em Tetuã e Tanger, que eram cidades portuárias, onde esses judeus já trabalhavam nesse comércio de importação e exportação. E aí, outra questão que ajudou bastante é que eles já falavam espanhol, o que facilitava bastante a comunicação. Então, para eles enxergavam na Amazônia uma boa oportunidade, que eles acreditavam que era a nova Canaã, porque naquela época já tinha comercialização de drogas do sertão. E depois veio o Eldorado da borracha, né? Então, em 1808 teve essa questão da abertura dos portos, 1821 teve a extinção da Inquisição, em 1824, com a nova Constituição Imperial, a questão da liberdade dos cultos. E em 1876, a abertura do Amazonas para a navegação de todas as nações por Dom Pedro II. E aí isso dava uma segurança na questão da liberdade religiosa e na oportunidade de sair daqueles tempos difíceis de miséria, fome, pobreza que eles estavam vivendo no Marrocos. Então, eles entenderam que a Amazônia podia ser a nova terra da promissão, como o meu avô colocava, o Eretz Amazônia, e aí eles vinham, então, em busca disso, de prosperar, de ter melhores condições de vida, de ter essa liberdade religiosa que eles se sentiam tão prostrados no Marrocos, né? Então, a gente acredita que entre 1810 e 1910 se formaram na Amazônia mais ou menos 1.000 famílias de origem judaica. Elas se dividiram 650 mais ou menos no Pará, 200 no Amazonas e mais ou menos 150 em Iquitos, na Amazônia peruana. Hoje, estima-se que dessas 1.000 famílias existam entre 300 e 400 mil descendentes que foram assimilados e absorvidos pela cultura local, né? Então, essas famílias elas vinham de várias regiões do Marrocos, de Tanger, de Rabat, de Casablanca, de Fez. E é interessante porque muitos desses judeus que vinham, muitas vezes eles acabavam de fazer o bar mitzvah, colocavam tefilim e vinham muitas vezes sozinhos. E aí eles diziam que eles iam fugir da Gezerá. Gezerá é uma palavra em Hakitia, que era o dialeto falado pelos judeus marroquinos, que é uma mistura de árabe, francês, hebraico e espanhol, que chama Gezerá queria dizer sentença maldita. Eles imaginavam que aquele período de sofrimento que eles viviam no Marrocos era uma sentença maldita. Então, eles faziam bar mitzvah e vinham embora. Outra coisa que ajudou muito essa vinda é que alguns deles tiveram a oportunidade de estudar na Aliança Israelita Universal, que era uma escola que dava uma boa formação acadêmica e ajudava a preparar esses rapazes para que eles até se destacassem quando eles chegaram aqui. Então, eles tinham a oportunidade de aprender línguas e acabaram se destacando quando vieram para cá. Então, quando eles chegavam, outra coisa que é interessante é que eles, geralmente, o primeiro lugar de parada era em Belém, onde eles eram acolhidos por algumas famílias que já estavam mais estabelecidas. Eu imagino que essas famílias mandavam um recado para o Marrocos dizendo, olha, aqui a terra é boa, não tem fome, não tem perseguição religiosa, e aí iam vindo mais, né? Então, a família Naon, família Serfati, família Israel, família Rofé, eles geralmente já tinham negócios com empresas inglesas e francesas, e aí, como esses rapazes não tinham dificuldade com o idioma, geralmente chegavam e já eram mandados para o interior do Amazonas, porque o que era interessante é que eles não ficavam na capital, eles iam direto para essas casas aviadoras para começar esse trabalho de colher essas mercadorias pelo interior. E Rita, você esteve em Belém, né, para sua pesquisa? Você visitou vários lugares, né, para pesquisar para o livro? Sim, o verão passado estive em Belém e em Manaus e em Parintins. Portanto, comecei por Belém, onde visitei o cemitério judaico. Visitei por fora, porque ele está fechado,
e não deu para ver muito bem, mas visitei Belém, deu para sentir o que era, imaginar como seria a chegada destes judeus a Belém. Depois, em Manaus, visitei a sinagoga e toda aquela envolvente da ópera de Manaus também permite-nos imaginar. O que eu queria era sentir o lugar e tentar imaginar como é que seria a vida daqueles judeus, não é? Que chegavam ali no meio da selva, onde havia uma ópera como a Scala de Milão, não é? Onde se dizia que os barões da borracha acendiam charutos com notas de dólar, não é? Todo esse Fausto e essa cultura tão europeia que se vivia, não é? Portanto, foi uma forma de conhecer não só os lugares ligados à comunidade judaica, mas também imaginar como seria o ambiente nesse final de século. E depois de barco fui até Parintins, porque queria conhecer a cidade onde a família Assayag se estabeleceu, e aí sim também visitei mesmo o cemitério judaico, com o guardião da chave, que é um dos membros da família Assayag que lá vive, e permitiu-me imaginar também todo o interiorizar dos judeus que depois das cidades vão para essas zonas mais isoladas da bacia amazónica, e imaginar todo aquele comércio que estabeleciam muito interessante através da atividade que a Ilana saberá falar muito melhor do que eu, dos regatões, que era exercida em grande parte por esses judeus que vinham destronar muitas vezes os portugueses, não é, nessa atividade, porque conseguiam comerciar a preços mais baixos, porque obtinham um lucro menor. Portanto, é interessante quando falamos, obviamente, que havia um clima de tolerância e liberdade religiosa nessa zona que não se comparava com o de Marrocos e muito menos com o de Portugal, mas existiam incidentes de antissemitismo que o avô da Ilana trata no seu livro, que também me impressionaram e achei que eram interessantes para estabelecer a ponte com fenómenos de antissemitismo que temos vindo a verificar atualmente, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, e por isso o meu livro trata também desses fenómenos que o avô da Ilana retrata no seu livro, sobre muito em torno de um fenómeno. Imagino que os historiadores presentes e as pessoas que conhecem a história do Brasil, que eu não conheço bem, conhecerão, mas o fenómeno do chamado do mata-judeu, que era um fenómeno que acontecia na sexta-feira de Paixão e em que muitas vezes os padres católicos atiçavam a população com os seus discursos. E o meu livro trata um pouco isso, não é? Na atualidade há uma série de fenómenos que são preocupantes, em minha opinião, dos chamados movimentos da supremacia branca, que são muito responsáveis pelo antissemitismo que se verifica. E eu achei que era interessante fazer essa ponte com o passado sobre essa doença antiga. Ilana... Aproveitando, desculpa te interromper, tem uma pergunta aqui do Jack, trata um pouco do teu livro, Rita. Então, eu acho que a Ilana podem contribuir nesse ponto aqui. Primeiro, ele começa com o livro é fenomenal. Realmente ele gostou do livro. Eu conheci a família Assayag quando andava por Parintins, e Saul Benchimol era ótimo, grande amigo. Por que é que essas famílias foram justamente para Parintins e Manaus e não a outros sítios normais, que eu entendi aqui, normais dos marroquinos, onde os marroquinos estavam mais instalados? Entendeu a pergunta, Rita? Acho que a Rita pode responder sobre os Assayags melhor. Por que eles foram para Parintins e Manaus e não para outras localidades onde estavam já instalados, vivendo os descendentes de marroquinos? Eu acho que a Ilana focou um pouco esse ponto, que de início eles estabeleciam-se em Belém, quando existiam oportunidades de negócio mudavam-se para outra cidade e foram entrando por dentro da bacia amazónica, não é? Depois para Manaus, e eram, eu penso que eram nas margens do rio e ao longo dessas rotas comerciais que se sentiam essas necessidades de abastecer os seringueiros, não é? E havia uma necessidade de estar mais próximo da fonte de produção da borracha, imagino que fosse por isso. A razão concreta pela qual eles se foram interiorizando e adentrando, desconheço, mas imagino que fosse uma motivação económica, não acha, Helena?
Sim, é uma motivação econômica, eles ficavam mais perto. Muitas vezes eles deixavam na cidade maior a família e eles, como regatões, iam adentrando mais adentro. Eles nem chegavam a morar tanto nessas cidades, os homens, né? As famílias às vezes ficavam, mas, por exemplo, a minha família morou no Seringal, quase na fronteira com a Bolívia. Não era nenhuma dessas cidades conhecidas, não tinha comunidade. Eles eram provavelmente os únicos ali. Então, tem diferentes perfis de família que fizeram a sua imigração de forma diferente, mas depois eles acabam voltando para as cidades maiores quando passa esse boom da droga do sertão e do ciclo da borracha. Mas alguns já tinham criado raízes, talvez, e quiseram ficar lá. Ilana, depois teve uma migração dentro do Brasil, né? Muitos vindo para São Paulo, Rio. Mas isso aconteceu depois de passar o ciclo da borracha. Então, assim, tiveram 4 ciclos de imigração e isso aconteceu já no 3º, né? Então, eu não sei se seria interessante contar um pouco desses outros 3 ciclos antes ou se a questão do tempo... Não, sim, dá tempo, pode contar. Então, a imigração judaica ela teve um papel bastante importante no povoamento e desenvolvimento da região, né? Eles foram pioneiros em inúmeras atividades no campo econômico, social e acabando influenciando a cultura. Então, eles iniciaram com essas relações com produtos da floresta, óleos vegetais, castanha, borracha, juta, e o foco era sempre a exportação. Mas tiveram 4 gerações de imigração. A primeira, que foram dos pioneiros que vieram do Marrocos, ela aconteceu no período de 1810 a 1900. E eles chegavam e eles iam para o interior trabalhar, aviado por algum comerciante próspero. Então, eles iam ser funcionários como balconistas, empregados, vendedores. Era o período das drogas do sertão. Nessa época, quando eles se estabeleciam, eles mandavam buscar uma noiva, como eles chamavam em Raquitia, que era o linguajar que eu falei, indiamantada, né, como uma mulher valorosa. Então, eles tinham essa preocupação do casamento com alguém da comunidade. Então, era muito comum ainda trazer do Marrocos uma esposa, porque eles acreditavam que tinha que casar com o vizinho, era muito da cultura judaico-marroquina. Então, eles iam para dentro da floresta, eles iam se espalhando por comunidades como Cametá, Óbidos, Breves, isso no Pará. No Amazonas, eles iam para Tefé, Santarém, Humaitá. A minha bisavó nasceu em Tefé, né? Então, alguns deles conseguiam abrir loja, mas a maior parte já trabalhava como regatão, que eram os caixeiros viajantes, né? E aí eles levavam nos barcos mantimento para ser comercializado pela floresta adentro. A segunda geração foi o ciclo do boom da borracha, que aconteceu em 1910 a mais ou menos 1919, onde esses judeus já faziam mais exportação, eram mais comerciantes e regatões. E como a Rita trouxe, o que é interessante é que no início essa cadeia produtiva ela era confortavelmente ocupada por empresas de Belém e de Manaus que pertenciam a portugueses. E no interior tinham os coronéis do Barranco. Nesse ponto, esses imigrantes judeus eles enxergaram uma possibilidade de conseguir entrar nessa cadeia produtiva. Corajosamente, como a Rita colocou, que eles passaram por algumas situações desconfortáveis, eles enfrentaram esse poder político e levaram as embarcações deles com diversas mercadorias para fazer troca com esses seringueiros de borracha, de pele, de couro, por preços mais baratos, e aí acabavam conseguindo quebrar esse monopólio e contribuir para o progresso da região. Então, os judeus eles eram os primeiros caixeiros viajantes ou regatões aqui, e os árabes também depois seguiram essa mesma linha, né? O terceiro geração foi o êxodo do interior de Belém e Manaus, que aconteceu em 1920 a 1950, quando teve o declínio da borracha. E aí essa crise no interior fez com que tivesse uma movimentação para as cidades
maiores, como Manaus e Belém, e com uma posterior diáspora para Rio de Janeiro e São Paulo. Então, foi o período de abandono dos seringais. E essa quarta geração, que foi a de tempo de doutores e profissionais, que aconteceu mais ou menos em 1950 a 1970, onde a comunidade foi obrigada a buscar uma nova imagem social. Então, uma formação de médicos, advogados, economistas, profissionais liberais, buscando se reinventar, porque aquele modelo anterior não existia mais. Né? E aí foi quando veio, então, essa migração dentro do Brasil. E aí foi especialmente para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Muitas famílias saíram daqui, empobrecendo bastante a região. E algumas famílias nem saíam inteiras. Por exemplo, a minha família, o meu avô tinha 8 irmãos, desses 3 foram embora, 2 para o Rio de Janeiro, 1 para os Estados Unidos. Mas, enfim, eu acho que a maior parte dessa comunidade acabou indo para o Rio de Janeiro. Inclusive, tem uma influência dos judeus de Tanger, que chamam judeus tangerinos, de Belém, em Manaus, na sinagoga da Shell, que fica em Botafogo. Então, houve essa migração de fato. Oi, Ilana, e como é que foi essa mistura aí de costumes judaicos, marrocos e elementos amazônicos? Você contou para a gente coisas super interessantes aí. Como é que foi essa mistura? Então, como eu falei para vocês antes, aqui tem cerca de 300 mil a 400 mil descendentes judaicos, né? Tem gente que fala que cerca de 16% da população da Amazônia tenha o sangue judaico. Então, são vários sobrenomes judaicos, mas que não têm mais o vínculo com a religião. E aí esses regatões iam pelo interior e faziam vários descendentes, né? Então tem várias histórias, mas o interessante é que apesar de vários desses descendentes não terem ligação com a religião, eles herdaram hábitos e costumes judaicos marroquinos. Então, por exemplo, muitos não comem peixe liso, acendem velas sextas-feiras, colocam pedra em cima do túmulo no cemitério. Eles não sabem o porquê, mas eles fazem porque eles aprenderam com a avó, com uma tia, que herdou esse hábito. Né? Então, por exemplo, em Parintins, a Rita pode contar, tem o Davi Assayag, que é um sobrenome judaico incorporado no folclore da região. Então, ele é um das maiores vozes daqui, mas ele não tem mais ligação nenhuma, mas ele carrega um sobrenome judaico. O Porto de Macapá leva o nome do Major Eliezer Levi, que também muita gente não conhece a história, mas ele também ajudou bastante o desenvolvimento da região. E, então, tem um porto em homenagem a ele. Então, tem várias influências judaicas na região. Muitos nem sabem que têm essa influência, mas usam. É interessante que, quando eu estive em Parintins, ouvi 2 expressões que mostram um pouco esse sincretismo de culturas e de tradições religiosas. E então uma das expressões foi pessoas que se consideram cajur, não é? Que são um católico judeu, ou um jutólico, que é um judeu católico. E o exotismo dessa mistura, não é? Achei muito interessante, porque vão beber um pouco dessas tradições às 2 culturas. Gente, e a história? Quem pode contar a história do rabino que virou santo? Essa história é muito curiosa. Acho que a Ilana, né, pode contar. Então, a história do Rabino Muyal é super interessante porque ele é considerado, outra história de sincretismo, né, Rita? Ele é considerado um santo judeu dos católicos na Amazônia. E ele veio para Manaus por volta do ano de 1910 para visitar a comunidade, angariar fundos, e acredita-se que ele teve febre amarela e morreu aqui. Ele foi enterrado no cemitério não judaico, porque acho que ainda não tinha em Manaus cemitério judaico na época. E passados alguns anos, observou-se que no túmulo dele
tinham várias peregrinações, tinham várias placas escrito graças alcançadas, milagre com a data colocada, e a adoração virou assim, tamanha que ele virou patrimônio histórico da cidade, né? Tanto que teve uma história alguns anos atrás que a família dele é de um vice-ministro das comunicações em Israel que tentou até realocar os restos mortais dele para Israel, mas a comunidade daqui, nem só a comunidade judaica, acho que a comunidade não judaica não aceitou a remoção do corpo dele, porque ele é um santo para as famílias de Manaus, da comunidade normal mesmo, da sociedade. Charles, você que também você tem alguma coisa a acrescentar dessa história? Não, você tem a foto também, pode mostrar para o pessoal, colocar para o pessoal ver a foto do túmulo do Rabino Muyal, que é interessante, né? Ver um túmulo assim, importante de um judeu dentro de um... Assim, dá para ver uma cruz no túmulo do lado, e a lápide dele toda em hebraico, e se a gente reparar também, acho que tinha uma outra foto que mostrava agradecimentos dentro do túmulo por milagres feitos, né, milagres realizados. É uma história bem interessante. E a outra também que eu achei bacana, que eu li num local, é sobre um pergaminho de Torá, né, um pergaminho da Bíblia, que era usado liturgicamente no passado. Originalmente ele foi para Itacoatiara, e no início do século ele estava em Itacoatiara, mas como a comunidade lá estava bastante reduzida, ele foi trasladado para Manaus, e o pessoal achava que era um pergaminho muito antigo. Alguém fez uma análise, quer dizer, um rabino, uma pessoa tirou amostras, porque o livro já não era mais usado habitualmente, ele já estava bastante gasto, e levou amostras para análise em Israel, e determinaram que ele era de cerca de 1575, né? Quer dizer, mais de 400 anos, de escrita sefaradi, né? Quer dizer, originário, pessoas que saíram da Península Ibérica, e que o Museu da Diáspora de Israel havia feito uma proposta de receber aquele pergaminho, ficar no acervo do museu. Só que o pessoal da sinagoga, o pessoal da comunidade, achou que lá ele seria mais um pergaminho dentre vários outros importantes, né, da comunidade judaica, e que em Manaus ele seria algo único. Então é interessante ver um segundo caso, né, de algo que é considerado já um patrimônio da comunidade, da cidade, né, que o pessoal não quer que saia do Brasil, porque representa toda essa história da comunidade, né? Uma coisa bem interessante. Com certeza, representa toda essa saga, né? De ter saído, provavelmente ele saiu de Portugal, da Espanha, foi para o Marrocos e rodou o interior do Amazonas e do Pará. Então, de fato, ele tem tudo a ver com a história da comunidade. Eu achei interessante, né, a Ilana contando que tem vários descendentes de judeus na Amazônia que nem sabem, né, que são, e existe o oposto que a Rita conhece bem, que são as pessoas que ficam tentando provar uma ascendência judaica para conseguir cidadania portuguesa, né? Rita, você pode falar um pouquinho para a gente dessa lei e como é que os descendentes de judeus marroquinos se encaixam nessa história? Então, essa lei portuguesa que concede a nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefaraditas não distingue sobre se o atual descendente é de religião judaica ou não. No caso de famílias como a da Ilana e famílias que mantêm a sua ligação ao judaísmo, famílias de Marrocos, é uma prova simples, não é? Que não tem que recuar muito no tempo. No caso dos descendentes de cristãos novos, ou seja, de famílias cujos antepassados judeus que se converteram ao catolicismo, de facto precisam de recuar muitas gerações até encontrar essa ligação a um judeu ibérico,
não necessariamente português, mas ibérico. E tem sido interessante ver essa a quantidade de pessoas que através da ajuda de genealogistas brasileiros, sobretudo, descobrem que têm um antepassado judeu que desconheciam, e normalmente os casos de estudos genealógicos que eu tenho visto não são tanto focados na zona amazónica, nem Belém, nem Manaus, mas outras regiões do país, muitas vezes de famílias cuja presença no Brasil é de 3, às vezes 4 séculos, não é? E há essa descoberta de uma origem judaica, antepassados, não é? Remota, e há essa motivação adicional, não é? Muitas pessoas ficam surpreendidas, ficam felizes com o conhecer dos seus antepassados, através dos estudos genealógicos que contratam, e muitas fazem com o objetivo de pedir a nacionalidade portuguesa, é verdade. Ilana, e existe uma relação da comunidade aí da Amazônia com o Marrocos? Assim, tem gente que volta para visitar as cidades dos ancestrais? Sim, tem. Inclusive teve, acho que já 2 viagens que a comunidade foi para rever a história, para visitar os lugares. As pessoas se sentem bem ligadas ao Marrocos aqui. Não que vão sempre, mas eu acho que a forma como a comunidade reza, é difícil você encontrar, quando você frequenta esse rito, outra sinagoga que reze parecido no Brasil. Talvez a Shell, no Rio, seja a sinagoga que mais se aproxima, e, obviamente, em Belém, que mantém o mesmo rito que aqui em Manaus. Mas até quando você vai pelo mundo, não é muito comum ter esse rito marroquino. Então, as pessoas têm uma identificação muito forte. Então, assim, as pessoas aqui em Manaus e em Belém também continuam falando raquitia, que é esse dialeto, os alimentos, a culinária é muito forte também. Então, nas Páscoas, essas famílias continuam fazendo as saladas marroquinas, o cuscuzzu, a dafina, a ouriça, que são comidas bem típicas. Então, elas mantêm bastante as tradições das gerações anteriores. Charles, tem alguma pergunta? O Jaime está falando, Jaime Benayon, está dizendo que a sinagoga dele no Rio é a Shell. Uhum. Tem alguma pergunta aí no Q&A? Não, tem uma pergunta do próprio Jaime. Ele fala que, deixa eu aqui pegar, ele diz que o meu avô paterno era português, Jaime Benayon, e minha avó paraense / Marrocos. Qual seria a minha origem? Então, ele está se referindo aos antepassados dos avós, né? O avô português, Jaime Benayon, e da avó paraense / marroquina, né? Então, eu não sei o que vocês podem comentar disso aí. É origem marroquina. Benayon é um sobrenome judaico marroquino. Eu tenho a minha tataravó era Benayon, nasceu em Portugal, voltou ao Marrocos e veio para o Brasil. Então, provavelmente, ele tem uma origem da Península Ibérica, seja já no Marrocos ou em Portugal, Espanha. Gente, quem não leu o livro do avô da Ilana, super recomenda, porque tem vários, né? Ele, além de contar a história de várias famílias, para os genealogistas é um super livro, porque tem até a listagem dos sepultados em cada cemitério, e como diz o Charles, né, cemitério é playground para genealogista, porque tem muita coisa que ajuda depois na pesquisa, né? Mas só complementando a pergunta do Jaime, sem muitos detalhes, né, precisaria de saber mais detalhes, mas imaginando que ele quer se aprofundar na sua genealogia, né, tanto no lado português como no lado marroquino. Na parte marroquina, eu daria uma olhada no Jewish Gen. Na parte portuguesa, certamente no Family Search.
mas precisamos de mais detalhes, né? Então, a minha sugestão é que você entre no grupo do Facebook, CBG/Colégio Brasileiro de Genealogia. Você precisa responder 4 perguntas simples para fazer parte do grupo, e aí você pode colocar com mais detalhes, e aí as pessoas, outros membros, podem te ajudar, se é o caso de descobrir, ou te dar uma direção de como você descobre a tua genealogia. Charles, as pessoas estão pedindo aqui os nomes dos livros da Rita e da Ilana, a gente pode botar aqui no chat, né? Na verdade, do Samuel. Ilana, você acompanhou um pouco seu avô nessas viagens dele para escrever o livro, na pesquisa dele? Então, eu era pequena quando ele fazia, sempre escutava bastante os relatos dele, das pesquisas, e ele sempre gostou bastante de visitar os cemitérios e contar as histórias e entender os prazos. Então, junto com ele, eu não tive a oportunidade de ir, mas cresci escutando as histórias. Eu tive a oportunidade de conhecer o cemitério de Tefé 2 anos atrás, que ele funcionou de 1888 a 1956, mas junto com meu avô só escutei. Tefé é no Pará? É no interior, não, no interior do Amazonas, é a cidade que a minha bisavó nasceu. É estado do Amazonas. Rita, e seu livro? O Charles vai colocar o nome aí, mas como é que a gente pode comprar seu livro? Pois é, isso é um desafio, porque o meu livro é publicado por uma editora que tem presença no Brasil, chamada Leia. É uma editora grande em Portugal, tem uma presença no Brasil, mas os títulos de Portugal não são vendidos no Brasil, então não sei, é vendida na FNAC em Portugal, e também penso que não é vendido no Brasil pela FNAC, por isso ainda não sei muito bem como é que é possível a pessoas no Brasil adquirirem esse livro. Ainda não, penso que ainda não é possível, infelizmente, com pena minha. Adicionando, eu vou aproveitar e fazer propaganda de mais um livro. O meu pai também é escritor, e ele escreveu um livro na forma de romance que conta também um pouco da imigração judaica para a Amazônia. Então, chama Onde Estão as Flores? Então, aqui tem a forma da vinda em romance, mas com fatos históricos e reais. Então, também é uma outra visão complementar dessa história. Eu estou escrevendo aqui, Ilana, Ilco Mineve, né, seu pai? Isso, exatamente. Gente, respondendo assim a pergunta do Jaime, mas isso vale para toda pesquisa genealógica, a gente tem que começar no país nosso, né, de origem. Então, Jaime, tem que começar procurando os registros dos seus avós aqui no Brasil, né? Começar lá no Pará. Aí, dependendo da época, é registro civil ou paroquial, e aí só depois é que a gente vai para os outros países, né? Marrocos, Portugal e tal, mas a gente tem que começar a pesquisa aqui no Brasil mesmo. Juliana, eu penso que houve algum participante que escreveu, que colocou uma pergunta sobre se o livro é vendido no WUC, e eu esqueci-me de referir, penso que sim, que é possível comprar no WUC, não sei se tem acesso no Brasil a esse site de venda online de livros, mas penso que alguém me informou que é possível comprar através desse WUC. O Rafael Botelho, nosso associado. Que bom, ó. Gente, ele mandou para todo mundo, WUC.pt. Envia para o Brasil. Olha, ótima dica. Ótima dica do Rafael. Ilana, o Jaque Soifer está falando aqui que ele nunca tinha estado em cerimônias como o Pessah e o Yom Kippur, como ele viu na sinagoga de Manaus, que é diferente, como você falou, é diferente, né? Exatamente. A forma de cantar, de rezar é diferente. Até os alimentos também, né? A gente tem o hábito de comer frijuela quando quebra o jejum de Yom Kippur. Então, é um hábito super marroquino que você não vê outra comunidade
judaica fazendo. Gente, então, o que é frijuela? Não sei. A frijuela é como se fosse um pastel folheado. Se tu escreveres aí no Google frijuela, com J, você vai ver. Aí tem uma calda. Enfim, quem é judeu marroquino só gosta de quebrar o jejum comendo frijuela. Isso, um pastel doce com canela. E o Jaime está falando também que antes da reforma do Teatro Amazonas havia uma pequena escultura que lembra a Estrela de Davi. Só que depois da reforma sumiu. Alguém sabe dessa história? Eu não sei. Não. E o Gustavo está perguntando, aí o Charles vai ter que traduzir essa pergunta, se os judeus sefarditas têm origem toshavim. Essa pergunta a Ilana entende. Mas traduz aí, porque nem todo mundo sabe o que é toshavim. É que os toshavim são os forasteiros que já moravam no Marrocos antes de vir a imigração da Península Ibérica. Então, eles são considerados sefaraditas também, porque vem do Marrocos. Quem é do Marrocos, quem é da Tunísia, quem é do Líbano, são considerados judeus sefaraditas, né? Então, tem os sefaraditas e os askenazitas. Os askenazitas são da Europa, e os sefaraditas são do norte da África, da Península Ibérica. Então, os toshavim também são considerados sefaraditas. Tem uma pergunta aqui, acho que a Ilana pode comentar também, do João Marinho. Boa noite. Gostaria de saber os principais sobrenomes sefarditas fixados na Amazônia, que ele trabalhou lá há décadas, em trabalho de campo, geologia, e encontrou alguns sobrenomes, mas onde é que ele consegue sobrenomes de, enfim... No livro do Eretz Amazônia tem todos os sobrenomes judaicos onde ele pode olhar, mas eu posso falar alguns. Laredo, Ben Shimol, Ben Zecri, Serruia, alguns Coens. O livro é uma bíblia. Se qualquer pessoa que quer entender alguma coisa do contexto mundial e depois o local da imigração de judeus para a Amazônia, precisa comprar e ler o Eretz Amazônia. É impressionante. Realmente tem listas de pessoas vivendo em cada cidade, lista de cada cemitério com as sepulturas. É impressionante. Um livro muito bom mesmo. Uma referência. Rita, formou-se uma comunidade nos Estados Unidos também, de origem marroquina? Você conta de uma família, mas formou-se também uma comunidade em algum estado específico dos Estados Unidos? Sim, eu tenho contactado com muitos descendentes recentes de judeus marroquinos sefarditas que se estabeleceram no estado de Nova Iorque, sobretudo. E é interessante que, se calhar, eles teriam mais em comum com os judeus da Amazónia do que com outros judeus askenazitas norte-americanos. E muitos desses foram os avós ou os pais mesmo, saíram de Marrocos, sobretudo nas décadas a seguir à fundação do Estado de Israel. Na década de 50 houve um grande êxodo de judeus de Marrocos, porque as condições de vida tornaram-se ainda mais difíceis. Muitos foram para os Estados Unidos e atualmente, quando eu contacto com essas famílias, na minha atividade de advocacia da nacionalidade, é muito interessante porque todos eles mantêm as tradições culinárias que a Ilana se refere, mantêm os contratos de casamento, os ketubot, ainda são feitos de acordo com o rito sefardita e refere-se mesmo, normalmente os pais dessas pessoas têm os contratos de casamento judaicos, onde se refere especificamente que casaram segundo o rito judaico sefardita. Eles muitas vezes referem-se ao rito castelhano e por isso encontramos os contratos de casamento escritos em árabe e em francês, com essa referência específica. E por isso, nos Estados Unidos, há espalhados pelo país todo, mas sobretudo no estado de Nova Iorque, há grandes comunidades com origem marroquina
que também buscam reconectarem-se com os seus antepassados através de um pedido de nacionalidade portuguesa. São cidadãos norte-americanos que, por razões sentimentais e não só, interessam-se por esse fechar do ciclo, não é? Para muitas destas pessoas, pedir a nacionalidade portuguesa tem um valor sentimental muito grande, é uma forma de honrarem os antepassados, que eles sabem, podem ter vivido em Marrocos muitas gerações, mas nunca deixaram de pensar na sua origem orgulhosa ibérica, porque os judeus têm essa divisão entre os sefarditas e os askenazitas, é muito ligada ao período de ouro dos sefarditas na Península Ibérica, que foi um período de grande influência na diplomacia, na medicina, trazem uma aura que nos Estados Unidos sente-se muito, uma aura de certa aristocracia dos judeus, que é transportada para essas comunidades em Nova Iorque, sobretudo, que conheço relativamente bem. E por isso sentir-se-iam muito bem, com certeza, na sinagoga de Manaus, e sentir-se-iam muito familiares com esses costumes. Eu vou pegar uma foto aqui enquanto você vai fazendo as perguntas, Charles, vou tentar mostrar a pergunta foto. da Lenisa. Os judeus se embrenhavam pelo interior, tiveram contato com os indígenas? Provavelmente, tem muita mistura, muita assimilação, muitos tinham famílias com os habitantes locais também, apesar de muitos trazerem as esposas, como eu falei, diamantadas, como eles chamavam em Raquetia, outros optaram por formar família com pessoas regionais e provavelmente indígenas também. Essa foto da sinagoga de Manaus, né, Ilana? Interior. Exatamente. E eu vou subir aqui para mostrar, essa é a segunda de Belém, né? Isso, a Shara Shammai. E a primeira foi fundada em 1824, que é a Eshel Abraham. E, gente, no Marrocos quase não tem, né? A comunidade praticamente desapareceu, né? Acho que sobraram poucos, mas ainda existem alguns que estão lá. Nessas visitas que a comunidade fez, conseguiu conversar com alguns e escutar as histórias também. Mais alguma pergunta, Charles, aí? Eu acho que vale comentar, teve alguns comentários sobre a Shell, a sinagoga Shell aqui no Rio de Janeiro. Essa sinagoga é a primeira sinagoga no Rio de Janeiro, lá o site informa 1840, tem alguma divergência com alguns historiadores, começou como uma casa alugada, eu acho que lá na Praça da República, hoje está lá em Botafogo. Então, a minha pergunta para vocês o pessoal que frequenta hoje eram marroquinos que vieram diretamente para o Rio de Janeiro ou famílias que vieram naquele êxodo dos anos 50, 60? Você sabe dizer, Ilana? Eu não tenho certeza. Eu sei que os judeus marroquinos que saíram daqui no êxodo frequentam a Shell. Inclusive, a minha família que mora no Rio até hoje continua frequentando. Agora, se tiveram outros que fundaram, eu realmente não tenho essa informação. O José está perguntando se os judeus vinham direto do Marrocos ou via portos europeus? Eles vinham, a maior parte diz que direto do Marrocos, e aportavam em Belém. Belém era a primeira cidade que eles paravam. Eu já li que era direto, porque até se a gente olhar no mapa, é uma linha reta, né? Do Marrocos para cá, era até relativamente fácil vir, né? E mais rápido, né? Porque os ventos parece que apontavam na direção da região norte também. Dizem que isso é um dos motivos também que eles vinham parar aqui.
O Elias Salgado ele está comentando que efetivamente houve judeus marroquinos que vieram diretamente para o Rio, né, que não passaram por essa via da região amazônica. O Elias Salgado conhece bem a história, então, então podem acreditar. Além das referências que a gente já colocou, né, do livro da Rita, né, Os 9 Braços da Hanukkah, e o livro também do Benchimol, Eretz Amazônia. Eu acho que, para quem está interessado nesse assunto, vale também o portal Amazônia Judaica, muito bacana, tem muito detalhe e também vários contatos de outras pessoas. E vale também ver um vídeo, acho que de 30 minutos, mais ou menos, Eretz Amazônia, produzido, se não me engano, pelo Davi Salgado e mais alguém. E pelo Elias também, eu acho. Está no YouTube, é muito bacana. Um resumo interessante dessa saga. Estava um filme, essa saga, não é? Hollywood ainda não se lembrou disso. Márcio Souza, que fez Mad Maria, fez uma peça de teatro que chama Eretz Amazônia. Então, também, quando não está em cartaz, mas já teve. Só para complementar, Davi Salgado, pesquisa histórica de Elias e Wagner Pentes Lins. Aí, Gente, então, Charles, se não tiver mais perguntas... Não. Acho que a gente pode... caminhar para o final, né? Isso. Então, Rita e Ilana, peço para vocês quiserem fazer algum comentário final. Não? Eu gostaria de agradecer aqui todas as perguntas e o tempo. Eu espero que tenha conseguido contar um pouco dessa história tão bonita dos nossos antepassados. Quanto a mim, muito obrigada. O apelo que eu faço é apenas a que os brasileiros que conheci tantos que nunca foram à Amazónia, muitos vêm à Europa antes de conhecer a Amazónia, e é um lugar fascinante. Eu, além de Parintins, também estive no Rio Negro, no arquipélago da Navilhanas, e é tão bonito, tão incrível, que me espanta sempre que falo com um brasileiro que diz que nunca foi à Amazónia. E se calhar já veio a Lisboa várias vezes e à Europa também. Por isso, o apelo que eu faço é: visitem também a Amazónia, que está em situação frágil, como sabemos, e é fascinante. É bom apelo, Rita. Eu só diria, aproveitando aqui a data, tanto para os judeus que vão celebrar, como para os cristãos que não celebram, mas passaram talvez a conhecer um pouco mais do feriado, feliz Hanukkah a partir de amanhã. Gente, então, muito obrigada. Maria Lúcia, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de desejar um feliz Hanukkah para quem é judeu, e para quem não é judeu e é católico, já que esta é a última apresentação do ano, eu gostaria de desejar boas festas, um Feliz Natal, apesar do Covid, né? Que todo mundo tome cuidado para não propagar mais a doença e que aproveite na intimidade com poucas pessoas o Natal. E eu desejo que 2021 seja um ano bem melhor que este, em matéria de saúde, e desejo a todo mundo boas festas. E muito obrigado às palestrantes, quer dizer, não foi uma palestra, mas foi um bate-papo informal muito interessante, gostei muito, aprendi muita coisa, agradeço a Rita e a Ilana, e que a gente volta a ter as palestras, as lives do CBG em fevereiro, né, Juliana? Isso. Eu também quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Para a Rita, já está bem mais tarde, que ela está lá em Lisboa.
Ilana está no mesmo horário que o Rio, ou não? Não, estou 1 hora mais cedo. Então a gente tem aí uma diferença grande de horário, agradecer a disponibilidade de todo mundo. E como a Maria Lúcia falou, janeiro é mês de recesso, né? E aí, dia 3 de fevereiro, é a nossa próxima palestra com a Patrícia Bocaiúva sobre casos práticos de genealogia. A gente vai divulgar no Facebook, no Instagram e por e-mail para todo mundo. E feliz Hanukkah e bom Natal para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada.